criou também, que ela falou que teve que criar pra... Acho Pronto, que. Aí, ela tá gravando. A Silvia está gravando. ok. Beleza. Então vamos começar a apresentação. Essa etapa do trabalho, ele foi iniciado, na verdade, o projeto em si ele foi iniciado no segundo semestre de 2019. É uma ação que foi combinada, né, entre a UERJ e a Câmara Municipal de Nova Friburgo, como um desdobramento de um projeto de extensão que eu realizo no campus aqui de Nova Friburgo. Então, nós fomos até a Câmara, apresentamos a proposta e dividimos essa proposta em 3 etapas. A primeira etapa é exatamente a etapa do diagnóstico. Ela foi previamente apresentada de forma presencial em novembro de 2019 e alguns ajustes ficaram para ser feitos. Em decorrência de férias e início de pandemia, essa etapa está sendo realizada hoje na forma virtual. Então, o projeto ele é coordenado por mim, sou coordenadora do Laboratório de Sustentabilidade e Química de Polímeros do Instituto Politécnico, que é o campus regional e a unidade acadêmica da UERJ, em Nova Friburgo. Participam desse projeto os alunos Yara, que é graduada, está fazendo graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Estácio de Sá, e os 2 alunos da UERJ, João Pedro e Lucas, ambos cursando a graduação em Engenharia Mecânica. Quem vai iniciar a apresentação são eles, e depois a gente vai concluir na etapa de plano de ação. Então, vou dar a palavra para os alunos agora. Ok. Bom, primeiro fizemos a caracterização. E nisso nós percebemos que na Câmara existem o contingente de pessoas que frequentam lá, são cerca de 200 funcionários fixos, fora as pessoas, o público externo, né? Pois tem atendimento ao público por parte dos vereadores, e isso aí. Também concluímos que o expediente é de segunda a sexta, de 8h30 às 18 horas. E também percebemos que no prédio tem a biblioteca pública, porém, essa biblioteca não foi contabilizada no projeto, pois não faz parte não está no escopo do projeto. Bom, e nós mapeamos 126 lixeiras, 9 picotadores e 4 coletores de copos dentro da Câmara. Bom, a coleta e o transporte interno. Essa coleta é realizada pela empresa SERDSERP e no decorrer do projeto, nós conversando com os funcionários, nós percebemos que eles fazem as coletas 2 vezes por dia, às 8 da manhã às 16 horas aproximadamente. Isso acontece em toda a Câmara, exceto no gabinete dos vereadores, que ocorrem 2 vezes por semana, às terças e quintas, são os dias de atendimento ao público. E, consequentemente, né, isso acarreta o maior número de resíduos gerados. Também observamos que tem dias de audiência que geram que tem público extra e geram um número elevado de resíduos. Isso foi levado em conta também. Aí, nós pegando os dados de todas as lixeiras, coletores de copos e picotadores, e elaboramos tabelas com valores máximos encontrado em cada lixeira, para observar a situação mais crítica de cada lixeira para ter uma melhor análise do trabalho. Aí, Bom, então, nós fizemos um mapeamento, né, da Câmara e dividimos elas pelos seus respectivos andares. O primeiro andar
ele é composto pelo estacionamento, a portaria, né, no caso a recepção, algumas áreas de manutenção também, como a guarda, né, que é algumas áreas também que pode ser da limpeza e tudo mais. E ele, no total, nós conseguimos contar 15 lixeiras, 2 coletores de copos e 2 picotadoras, né, de papel. A predominância do resíduo que nós encontramos nesse andar foi de papel, plástico e resíduo orgânico. E o fato de nós termos encontrado muitas lixeiras vazias faz com que a gente conclua de que no primeiro andar, pelo menos, a gente tem uma grande oportunidade para reduzir o número de lixeiras que se encontram, né? Porque muitas delas estavam sendo pouquíssimo utilizadas. Aí esse gráfico mostra, dá um panorama geral, né, da quantidade máxima de resíduo por lixeiro encontrado no primeiro andar, né? Aí a gente consegue ver a predominância do papel, né? Principalmente na lixeira 12, que foi encontrada uma quantidade de papel até muito acima, uma quantidade de resíduo muito acima do que a das outras. Em virtude disso, a gente até separa ela no próximo gráfico. Aí a gente dá um panorama geral, mas sem a lixeira 12, porque a gente considerou que a lixeira 12 realmente estava fora dos padrões, assim. Então, nós fizemos esse outro gráfico para poder mostrar mais ou menos o perfil dos resíduos acumulados no primeiro andar da Câmara. Só ressaltar que esses valores estão em gramas, esses valores de Isso. baixo peso. Perfeito. Pode ir para o segundo andar? Pode passar. Então, o segundo andar ele é composto pelos gabinetes, né, dos vereadores. E ele é um andar com o maior número de lixeiras da Câmara, lixeiras e picotadoras. Ele tem mais da metade das lixeiras da Câmara, mais da metade das lixeiras estão concentradas no segundo andar. E a gente contou ao todo 73 lixeiras, 27 picotadoras e um porta-copos. A predominância do andar é igual à do primeiro, papel, plástico e orgânico. E muitas dessas picotadoras, elas não estavam sendo utilizadas. Das 27, apenas 4 nós conseguimos realmente encontrar resíduos. Muitas delas estavam sendo usadas como lixeira normal e não como picotadoras. E, assim, basicamente, às vezes, não está funcionando, ou então pela falta de uso mesmo, mas muitas dessas picotadoras estavam sem ser utilizadas. Aí no gráfico do segundo andar, nós separamos por gabinete, né? Você vê que cada coluna possui, às vezes, 3 até 4 lixeiras, porque está separado por gabinete. Então, o resíduo máximo coletado aí seria a soma das lixeiras por gabinete, né? Aí, por exemplo, no gabinete das lixeiras 50, 51 e 52, a gente consegue ver que tem uma quantidade de resíduo maior do que nos demais gabinetes, com a predominância muito grande do papel também, e também do resíduo orgânico, né, que são os mais gerados aí. Próximo. O terceiro andar é onde tem algumas áreas administrativas da Câmara, tem o gabinete do presidente, a sala da imprensa, com contabilidade, procuradoria e tudo mais, e o refeitório, além do plenário, né? Nós computamos ao todo 40 lixeiras, 5 picotadoras e 3 coletores de copo. A predominância é igual ao resto da Câmara, papel, plástico e orgânico. E o destaque aqui vale para o refeitório, né? Porque no refeitório nós achamos uma lixeira com uma quantidade muito grande principalmente de resíduo orgânico, né? Mas com uma quantidade elevada de resíduo. E aproximadamente 5 quilos de resíduo a gente conseguiu contar em uma lixeira, né?
do refeitório. Aí no gráfico do terceiro andar, nós temos o panorama, assim como nos outros gráficos, e o que vai destacar aqui é as lixeiras do refeitório, né? São a 107, 108, 109, onde está a seta, que são as lixeiras, elas estão divididas por 10, o valor delas, para que elas pudessem se enquadrar na escala do gráfico. Então, na verdade, ela não está chegando a 500 gramas, mas está chegando a 5 quilos, né? Foi o que eu disse anteriormente. E é onde há a maior geração de resíduo. O que é interessante também é que o refeitório, as funcionárias que estão no refeitório, elas já separam a borra de café, que é um dos resíduos orgânicos, se não o mais gerado no refeitório, né? Então essa separação já é interessante, ou seja, elas já estão praticando um ato que futuramente pode ajudar até no plano de ação e tudo mais, que é essa separação da borra de café, porque é muito gerado esse resíduo no refeitório. Partindo aí para a parte da agrometria. Yara? Oi, bom dia, gente. Então, né, e aí a gente fez a análise gravimétrica desses dados que a gente coletou por constituição de materiais. A escolha desses materiais, ela foi definida de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que dispõe as categorias, né, da coleta seletiva, que são plástico, metal, vidro, papel, orgânico, e a gente destacou o isopor porque a gente não tem a coleta desse resíduo especial, apesar de ser reciclável, né, de ser um resíduo plástico, a gente não tem a coleta dele no município, então a gente destacou. E a gente também tem uma dificuldade, né, com plástico na cidade, que as embalagens de biscoito metalizadas, enfim, também não são coletadas. Mas a gente conseguiu ver pela análise gravimétrica dos resíduos, né, através do diagnóstico que a gente fez na Câmara Municipal, que os resíduos mais gerados são, em primeiro lugar, papel, né? É muito papel, até por conta das picotadoras que estão em uso e por ser, né, um ambiente de escritório, e muito resíduo orgânico, né? Então, papel é cerca de 2,2 quilos por dia, e os orgânicos cerca de 2 quilos por dia, né? Isso gerado na Câmara. E, né, os orgânicos seriam os restos de comida, né? Além da borra de café, que tem um percentual grande aí nessa composição, né? Tem os restos de comida, né, que a gente encontrou em várias lixeiras. Então, só papel e o resíduo orgânico já compõem 74% da geração total de resíduos sólidos da Câmara. Em seguida, a gente vê bastante o plástico, né, que é responsável por cerca de 22% da gravimetria total, equivale a 1,2 quilos por dia. E os resíduos que foram cotados em menor quantidade são os metais, vidro e isopor, né, que somados alcançam 4% do total da gravimetria. E aí, né, alguns itens não puderam ser classificados conforme as categorias, né, do plano da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí a gente teve que abrir essa nova classificação, né, que seria a gente encontrou uma esponja, encontramos pilhas, cartucho de carimbo, né, que é muito usado em material de escritório, então foi legal a gente encontrar, até porque deve ser uma coisa recorrente, cabos eletrônicos, bitucas de cigarro também nas lixeiras externas a gente encontrou, capinha de celular de borracha, bateria, lâmpada fluorescente, mouse, restos de computador. Enfim, esses restos de computador foi também responsável pelo grande peso lá daquela lixeira 12 no térreo. E em função desses itens, né, que foram, a gente teve que acrescentar essa categoria. A quantidade total de resíduos sólidos que a gente conseguiu fazer a coleta foi de 22 quilos. E aí, através disso, a gente chegou a um dado de uma geração de resíduos de cerca de 5,5 quilos por dia. Então, na Câmara, são gerados cerca de 5,5 quilos de resíduos por dia, na nossa média. O que totaliza 275 quilos por mês e 3,3 toneladas por ano.
Então, aí a gente consegue ter uma dimensão bem, bem legal, né, do quanto a gente estaria podendo converter, né, de resíduo para né, gerar um valor para esse resíduo, né, por ano. Quanto a gente estaria deixando de aterrar, né, fazendo um gerenciamento legal desse resíduo. É uma quantidade bem grande quando a gente coloca em escala. Acho que é bom falar, Yara, que esses são dados que a gente extrapolou, né? É Não são verdade. dados todos medidos, é uma extrapolação que foi feita, tá? Uma Porque a gente estimativa média. a gente fez uma estimativa média e todas as lixeiras que a gente analisou, o nosso cálculo das lixeiras foi feito em cima do valor máximo encontrado por lixeira, para a gente poder trabalhar sempre com o máximo, né, com a situação mais crítica daquela lixeira. Então, esses valores também estão baseados nesses dados de maiores quantidades de resíduos de cada lixeira. Porque pode surgir a dúvida que, por exemplo, a gente acabou de falar que no terceiro andar a gente encontrou uma lixeira com 5 quilos de resíduo orgânico, mas aquele foi o máximo encontrado. Na média, a gente encontra valores mais baixos. Então, quando a gente fala que a geração diária da câmara é de 5,5 quilos, é uma estimativa com base na média e não no máximo. Só para deixar claro como que a gente fez esse dado, tá? E aí, por que a gente precisa gerar esses números? Esses números vão dar uma ideia de como que vai ser essa gestão de resíduos sólidos na Câmara. Então, eles são importantes para a gente planejar como que vai ser a coleta diária, como que vai ser colocar A esses resíduos disposição. à disposição, não só à disposição, mas antes de chegar na disposição, você tem que armazenar esse resíduo por um tempo. E então ajuda para cálculos e para estimativa no plano de ação. Então, são números importantes de ser, mesmo que sejam estimados, são números importantes de serem levantados. Quer falar desse aqui ainda, Yara? Isso, então. E aí, né, a questão da destinação dos resíduos, né? Os resíduos, eles coletados na Câmara, eles são levados a um coletor comum, né, aqueles laranjas de maior tamanho, né, que tem até 2 dispostos no primeiro andar. Então, esses resíduos que são coletados 2 vezes por dia são acumulados no térreo, lá perto do estacionamento. De lá, naquele saco maior preto, eles são dispostos naquela caçamba que fica na calçada em frente à Câmara, da onde ele é recolhido pela EBMA por 2 vezes na semana. Atualmente, todo resíduo gerado na Câmara é levado ao aterro sanitário como forma de disposição final nessa coleta da EBMA. No final do nosso diagnóstico, começou a vigorar a coleta seletiva de resíduos eletroeletrônicos através da iniciativa Reciclotron. Às vezes que eu fui no diagnóstico, que já tinha o coletor da Reciclotron lá, eu percebi muito resíduo eletroeletrônico trazido de casa, era uma quantidade grande, e até conversando com as pessoas, eu tomei conhecimento que as pessoas estavam animadas e trazendo de casa os seus resíduos eletroeletrônicos para, né, destinar corretamente ali através da iniciativa Reciclotron, o que também já mostra uma predisposição, né, do público da Câmara de se engajar nessas questões de uma melhor destinação do seu resíduo. Certo? E Bom, aí, com a professora Ana agora. Para elaborar um plano de ação, a gente fez o diagnóstico, eu estou olhando aqui umas mensagens que a Silvia está mandando, mas a gente elaborou esse diagnóstico, mas a gente precisa agora partir para um plano de ação. Esse plano de ação, ele tem algumas características que precisam ser alinhadas em conjunto com quem vai efetivamente usufruir da gestão de resíduos. Então, a gente precisa, nessa etapa, principalmente, a gente está com o áudio agora, todo mundo está escutando bem? Porque a Silvia está falando que está perdendo o áudio. Eu estou escutando. Eu estou escutando também. A Silvia que está ficando sem o áudio. Que tá ok. Vou seguir e depois a gente vê se a gravação ficou boa, tá?
Mas, Silvia, não sei mais quem está na sala, mas eu acho que assim, o fator fundamental agora para a gente dar continuidade ao trabalho é exatamente esse primeiro item que está aparecendo. A gente precisa identificar responsáveis pela gestão de resíduos sólidos que sejam, né, membros efetivos da própria Câmara. Por que